alegria e gratidão a Deus. Cumprimentamos todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos hoje gravando a leitura diária da lição 2 do dia 10 de outubro de 2021. Leitura diária de segunda-feira. O título do nosso assunto: Saulo de Tarso, perseguidor. Estamos estudando nesse último trimestre do ano de 2021 a respeito do apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o prezado pastor Elienay Cabral. Então, leiamos a leitura de segunda-feira. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13. Assunto que vamos comentar: Saulo, blasfemo, perseguidor e opressor. São três títulos que marcam este homem que se tornou o apóstolo dos gentios. Leamos então o texto sagrado, escrito por ele mesmo a Timóteo, seu filho na fé. Diz assim o amado apóstolo: Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Nessa revista da CPAD, sugere nossa leitura diária apenas o versículo 13. De autorrecreação, achei por bem acrescentar o versículo 12. O apóstolo Paulo, nessa carta pastoral a Timóteo, seu filho na fé, reconhece sua condição anterior, isto é, antes do seu encontro com o Cristo ressurreto, que ele julgava tratar-se de um tal Jesus defunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 19. O Paulo de Tarso era judeu, da tribo de Benjamim, um fariseu zeloso pela lei de seus antepassados, criado aos pés do grande mestre Gamaliel. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 3 a 5. Capítulo 11, versículo 1. E carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 3 a 5. Como judeu, o grande conhecedor da lei, ele sabia que a Escritura dizia ser maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Está no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 21, versículo 23. Ele somente não tinha aprendido ainda que Jesus, o Cristo, se fez maldito em nosso lugar, para nos livrar da maldição da lei. Ele mesmo escreveu isso aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Como nosso Messias ser entregue aos inimigos e morrer crucificado, isso jamais ele poderia entender. Para ele, todos os que anunciassem ser Jesus o Messias de Israel, o que foi morto, crucificado, mas ressuscitou dos mortos, estava blasfemando. E todos os blasfemos pela lei judaica deveriam ser punidos com a morte.
Não cabe na conversão de Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, a doutrina da predestinação. O Deus que possui o atributo da onisciência sabia perfeitamente a sinceridade e o zelo que Saulo de Tarso nutria por Deus e sua lei. Deus é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 26. Amém. Deus lhes abençoe. Pastor José Serafim de Oliveira.